Fernando, boa tarde para você. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Você vai responder muitas perguntas dessa grande vitória do Corinthians, né? Jogo difícil contra o Bragantino 1-0. Mas a minha pergunta é se você já foi avisado se vai participar da comissão técnica do Vitor Pereira e, se sim, qual será a sua função. Obrigado, Fernando. Um abraço. Boa tarde, Marco. Realmente um grande jogo, um adversário muito difícil. E em relação à sequência do trabalho, como a gente tem colocado, né, a gente está à disposição do clube para auxiliar, como foi nesse período e de agora em diante também, no que for preciso, né? Tivemos já os primeiros contatos com o Mister e com a sua comissão técnica e estaremos à disposição já, inclusive a partir de amanhã, para auxiliá-lo no que for necessário. Lázaro, boa tarde. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Lázaro, a minha pergunta para você vai em relação à sua experiência, que foi um pouquinho mais longa como técnico e nível de desempenho e resultado, os dois foram bons. A minha pergunta é, o que você quer para a sua carreira? Você pensa nesse momento em fazer alguns cursos para poder exercer a profissão como técnico efetivo? Muito obrigado. Boa tarde, Capelanes. Realmente foi uma experiência bacana. Mas é uma coisa que eu nunca projetei, a minha carreira não tenho construído assim dessa forma, tem sido muito gradual e passo a passo, tenho muitas etapas ainda para fazer, preciso concluir cursos, inclusive, como você colocou, mas não traço essas metas, assim, elas têm acontecido naturalmente, não tenho buscado, elas têm acontecido, eu tenho vivenciado muito o dia a dia e tentado fazer da melhor forma cada uma das etapas. Lázaro, boa tarde. Rafael Jacobucci, da Rádio 365. São 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Um bom aproveitamento para um técnico interino. E desde a temporada passada, a gestão e a comissão técnica falava que esta equipe está em processo de formação. Que estágio você entrega a equipe do Corinthians para o técnico Vitor Pereira, Lázaro? Boa tarde. Na verdade, os resultados assim, né, são relativos, a gente tem que entender o contexto, né, e o nível de adversários que tivemos em outros momentos. Hoje realmente um jogo contra uma equipe importante e com boa qualidade. Nunca me preocupei muito com isso. E eu acho que o que a sequência do trabalho vai trazer é uma equipe construindo, né, o seu início de temporada, enfim, concluiu um período de pré-temporada que é curto e com os jogos complementando, que tem tido, ainda vai ter mais algumas semanas cheias para ir se moldando para uma temporada grande que o clube almeja, enfim, com muitas competições. Eu acho que os atletas estando numa melhor condição individualmente para poder coletivamente auxiliar da forma que for colocado para eles na sequência. Fernando, boa tarde. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Hoje foi um confronto de Série A com um dos times que é melhor taticamente, com uma transição rápida e que faz o adversário ter muita dificuldade. Eu queria saber o quanto isso foi importante para aquela comissão técnica que estava no camarote analisar um jogo de um time contra um adversário de Série A que expõe também os erros e os defeitos do seu time, o quanto isso pode ter sido valioso nas primeiras impressões aí do Vitor Pereira e da sua comissão técnica. Obrigado. Boa tarde, Vessoni. Sim, é um grande enfrentamento, né? Um time de Série A e de uma primeira parte de Série A tem sido assim nos últimos anos, um time que exige muito, não só na transição, como você colocou, mas um time que tem uma boa construção, boa qualidade, assume riscos nessas fases do jogo também. E um jogo de grande nível que permitiu, né, ao Mister e à comissão acompanharem em vários aspectos, né, as características do time, as coisas positivas, as coisas a serem melhoradas, como faz parte. É um jogo de grande exigência, eu acho que tem bastante valia para essa observação em loco, sim. Lázaro, boa tarde, Marcelo Braga do GE. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi o seu maior desafio nesse período? Você conseguiu bons resultados, não teve nenhuma derrota aí, mas o que foi mais difícil para você nesse período, depois da saída do Silvinho? Foi a montagem da equipe, de repente colocar os 5 jogadores juntos ao mesmo tempo, os últimos reforços a chegar?
Enfim, o que você achou de mais difícil nesse seu período como treinador? Obrigado, um abraço. Boa tarde, Marcelo. Na verdade, essa parte, assim, tática ali, assim, por já estar bastante envolvido, foi mais natural ali, assim, da participação ali no processo anterior e da sequência. Eu acho que sair um pouco de uma posição onde você está habituado para ter momentos como esse, por exemplo, de imprensa e mesmo com os atletas, né, um posicionamento de uma forma diferente. Eu tenho por perfil pessoal uma descrição, então tá num lugar onde você está muitas vezes sendo bastante observado e analisado. Eu acho que esses pontos foram. E dormir também é o ponto que altera bastante por essa questão. Conseguir descansar bem, enfim, a cabeça é um envolvimento diferente e equilibrar isso também não é fácil. Lázaro, boa tarde. Aqui é o Rafael Marçom do Lance. Eu queria saber como que o horário do jogo e a temperatura dessa manhã influenciaram na partida do Corinthians e queria que você justificasse por que optou por não fazer nenhuma alteração, mudanças no segundo tempo e só no final do jogo. Obrigado. Boa tarde. A partida nesse horário, né, e nessas condições, enfim, prejudica bastante, né, a melhor condição do espetáculo e dos atletas das duas equipes e tira, né, um pouco essa parte física no momento do jogo ali, mas é um jogo de altíssimo nível também, que as modificações, o detalhe é muito fino, né, a equipe do Red Bull muito qualificada, colocando muita dificuldade, então é um jogo que as substituições também ficam mais no limite. A gente tinha também a questão da parada, então entendíamos ali que próximo da parada estávamos tendo alguma dificuldade em alguns pontos, mas estávamos aguardando ainda a parada para tentar ainda algum ajuste, enfim, ter um feedback melhor dos atletas para fazer as alterações. E a partir dali, aí sim, fizemos algumas modificações, o desgaste muito grande, né, uma partida às 11 horas da manhã no Brasil prejudica demais. Fala, Fernando. Flávio Ortega, ESPN. Fernando, queria te perguntar sobre o papo, se existiu ou vai existir, né, com a comissão do Vitor Pereira. Se o novo técnico, e imagino que isso é natural, né, te perguntar em pontos fortes, pontos fracos, o que fazer primeiro, né? O que você poderia falar para ele nesse processo de transição, que eu acho que vai ser muito importante. Então, pontos fracos, pontos fortes, quais serão as dicas do Fernando Lázaro para o Vitor Pereira? Obrigado. Boa tarde, Flávio. Sim, já conversamos um pouco na tarde de ontem, né? Eles estiveram visitando já e conhecendo a estrutura toda do CT, tivemos a oportunidade de conversar. Hoje também, após o jogo, poucas coisas, mas ainda muito mais sobre os processos que são feitos no clube para entender e eles buscarem da melhor forma, né, ajustar a forma que eles têm de estabelecer os processos de dia a dia. E agora vamos ter tempo, uma semana de trabalho aí com tempo para voltar a entrar em detalhes mais técnicos, táticos, de atletas, enfim, de questões gerais da equipe. Lázaro, boa tarde. Salazar aqui da Gazeta Esportiva. Lázaro, eu queria saber se você já se reuniu com a nova comissão técnica, se já teve algum papo com eles ou se tem algo agendado para você passar. E queria que, pela tua experiência, que você falasse quanto tempo você acredita que o Vitor Pereira e sua nova comissão técnica vão demorar para conhecer bem o elenco, as características e tudo mais. Valeu, obrigado, um abraço. Boa tarde, Salazar. Como já coloquei, já tivemos algumas conversas iniciais e vamos ter agora mais ao longo da semana, aprofundando em detalhes, enfim, eles, né, tomando cada vez mais conhecimento das características e essa construção. Em relação ao tempo, não é uma coisa que é impossível precisar. Eu acredito que né, já tem uma metodologia bem construída, uma equipe de trabalho consolidada, isso ajuda muito. E gradualmente vão se inteirar das condições, das competições, enfim, uma mudança em relação ao calendário, a conhecer melhor a questão do processo, da cultura, enfim, aqui, mas que seja o quanto antes, enfim, mas o tempo também é relativo nesses casos.
Fala, Lázaro, tudo bem? Aqui é Bernardo Veloso, do Energia em Campo, da Rádio Energia 97. Eu gostaria de saber quais vão ser os principais pontos que você vai passar para o Vitor. Ele está chegando agora para assumir o time. E quais são os pontos positivos que ficam desse trabalho que você fez, que foi muito bem executado durante sua passagem como interino? Oi, boa tarde. Ficou meio ruim o áudio, assim, não consegui entender exatamente, mas me parece ser semelhante às perguntas anteriores ali, em relação a já ter tido contato. Segue a mesma situação que já foi nas últimas duas perguntas, Bernardo. Boa tarde, Fernando. Quem está falando é o Iago Rudá, do UOL. Fernando, eu queria falar sobre o sistema defensivo, o desempenho do sistema defensivo hoje, né? O Corinthians não sofreu gol, mas não foi uma atuação que a gente está acostumado a ver da defesa. O João Vitor errando uns domínios de bola praticamente sozinho, que não costuma acontecer. O Gil também fazendo umas faltas que ele não costuma fazer. E no final, quando a partida já estava 1-0, o Cássio salvando o Corinthians em pelo menos 2 ou 3 lances e determinando o resultado aqui em Itaquera. Esse descompasso hoje da defesa tem a ver com as condições do jogo, né? Muito quente, abafado, jogo começando cedo, um horário que vocês não estão acostumados a jogar, ou é uma coisa normal, assim, uma oscilação normal de temporada? Enfim, queria que você comentasse sobre isso, por favor. Obrigado, Fernando. Boa tarde, Iago. Sim, o Cássio teve uma participação importante ali no final do jogo, decisivo. Me parece que o goleiro deles também teve em vários momentos da partida, né? O principal fator é um adversário de qualidade, né? Um adversário que coloca dificuldades, que cria, que tem versatilidade com muita qualidade. É um time que se conhece, já joga junto há muito tempo. O belo trabalho do Barbieri, o treinador há mais tempo no cargo na primeira divisão do Brasil. E acredito que fizemos um bom jogo, defensivamente estivemos bem, com pontos isolados ali, assim, coisas a se destacar e a serem corrigidas, claro, mas não vejo que foi uma partida que defensivamente exigiu muito pela qualidade do adversário, mais do que qualquer coisa. Claro que o calor, enfim, outros fatores afetam, mas o principal para mim é a qualidade do Red Bull. Obrigado, Fernando, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima.